dela. Aí pode deixar duas aí, que ainda tem a do pastor Nivaldo também. Já pega 3, aí uma para o senhor. Obreira Viviane também, 4. 4 folhas. Mais alguém não pegou a folha do estudo? Querido, pensa num estudo maravilhoso e vocês estão tendo o privilégio de ter esse estudo. Um estudo que você não vai achar na internet, porque somos nós que produzimos esse material. E dessa maneira você não acha. Então você está tendo o privilégio de ser abençoado. Se você juntar as folhas, depois você pode fazer um caderno de estudo. Se você for juntar as folhas, porque depois, se você for bispo, quando pessoas que não estão vindo, depois, bispo, tantos estudos que eu perdi, agora como é que eu faço? Depois, se for da vontade do Senhor, a gente vai montar uma apostila dos estudos do ano, só que vai ser um valor de R$150. Então a pessoa que quiser adquirir, depois no final do ano, vai ser R$150 a apostila com os estudos do ano. Então, eu fosse você, eu vinha toda quarta-feira e pegava aqui de graça, já economiza R$150, amém? E sem falar que o conteúdo que você aprende aqui é um conteúdo maravilhoso. Vamos orar? Põe a mão sobre a folha, vamos apresentar a Deus. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. É o que eu oro, peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos entrar num tema bem importante e polêmico sobre libertação. Por que polêmico, bispo? Porque tem algumas polêmicas. Sempre quando se fala de libertação, tem alguns assuntos que geram uma certa controvérsia, dúvida, questionamentos. E hoje nós vamos falar sobre libertação. E não é tudo sobre libertação, mas nós procuramos fazer um resumo para que possa abrir o seu entendimento sobre algumas perguntas e respostas de libertação. Então, esse material aqui tem como intuito aqui trazer esclarecimento sobre esse ministério de libertação na vida cristã. Nós vemos aqui no início o que é libertação. Quem sabe o que é libertação? Dá um sinal com a mão. O que é libertação? Tá. Para o microfone numa mesa aí, o mencionado Avan, para eu ver um dos irmãos se arrisca a dizer o que é libertação. Missionária Helena. É a evangelista Helena. Evangelista Helena, sem estar a gente olhando aqui, na sua opinião, o que é a libertação, evangelista Helena? A libertação, ao meu ver, é uma transformação que Deus faz na nossa vida, que a gente deixa as coisas antigas de lado, as coisas de quando a gente era do mundo, e passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E essa libertação nós precisamos sempre, estar sempre buscando libertação. Porque não é porque a gente se converte que a gente é liberto de tudo. E quem mais precisa de libertação é o crente, na verdade. Boa. Então nós vamos ver aqui, o pastor Flávio vai botar ali no telão, 1 Colossenses, está certo, libertação é isso, é uma transformação que acontece na vida do cristão. Colossenses quer dizer, o verso 13 e o 14, diz assim: o qual nos tirou da potestade, das trevas. O que é potestade? Vocês lembram? Potestade são espíritos, a gente falou aqui em uma das reuniões, que tem muita gente que pensa que potestade é só demônio. Existe potestade das regiões celestiais. O que é potestades? São seres que têm poder. A palavra potestade significa de quê? Poder. Só que a Bíblia está dizendo aqui, nos tirou das potestades das trevas, porque existe potestade da luz, principados. O que é principado? São príncipes. Então existem os principados das trevas, existem os principados das luzes. Então quando fala principado, potestade, aí é preciso ver que a Bíblia vai exemplificar se é da luz ou se é das trevas. Aqui está dizendo que o qual nos tirou, falando de Cristo, da potestade, dos poderes das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecado. Então a libertação é isso, é quando Deus nos tirou. Nós outrora estávamos dominados pelo poder de quem? Do diabo.
Quem conseguia nos libertar do diabo? Qual era o ser humano? Ninguém. Aí Cristo veio e nos libertou do poder das trevas. Quando a gente fala de libertação, é libertar de algo. Então, Cristo nos libertou do poder dos infernos. João 8,36. Vamos ver aqui o que é que diz João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem é que tem poder para libertar uma pessoa? Jesus. Homem nenhum, mulher nenhuma consegue libertar se Jesus não tiver nesse negócio. Ah, deixa lá que eu vou. Não vai, é Jesus. Ah, leva ali no Pai de Santo, leva ali no rezador. Não tem rezador, é Jesus. Vamos ver agora aqui, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Falando de Cristo, que Ele tem o poder de nos perdoar, de nos purificar e de nos libertar do poder do pecado. Agora vamos lá em Gálatas 5,1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, Cristo nos libertou, e aí diz, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, uma pessoa liberta, ela pode voltar de novo para a prisão? Sim ou não? Sim, Paulo está dizendo, olha, estais, pois, firme na liberdade que Cristo libertou, e não torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Então, Cristo nos libertou da lei. Aí tem gente que entra em religiões que volta a escravizar essa pessoa em coisas da lei, sendo que Cristo já nos libertou, não só do pecado, mas da lei que condenava e condena o homem. Vamos lá para agora, Romanos 6,22. Mas agora, libertados de quê? Do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Então, eu costumo dizer que uma das principais coisas que precisa acontecer na vida do crente não é milagre, é libertação. Porque do que adianta a pessoa ser curada se ela não for o quê? Liberta. Ah, foi curado da doença, amém, glória a Deus. Mas e se não tirar ela do poder do diabo? O diabo coloca outra doença, coloca ou não coloca? Coloca. Ah, fui lá no vale, não sei da onde, tal, eu parei de beber, mas não está liberto. Pode ter parado de beber, mas não está liberto. Ah, porque eu tinha doença tal, fui lá no rezador e ele, sim, tirou a doença, mas não está liberto. Precisa ser liberto do poder das trevas. Então, a libertação. Vamos ler agora aqui essa parte azul, que diz assim: libertação é o ato de quem? De Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo, de resgatar o ser humano da escravidão do pecado e restaurá-lo à comunhão com Ele, mediante o perdão e a vitória proporcionados pela obra redentora de Cristo. Então, libertação, meu irmão, é só mediante o sacrifício, a obra redentora de Cristo. Não existe libertação. Ah, tá, um banho de sal, disso, daquilo outro, bota uma coisinha lá, um dente de alho. Não, é só o poder de Cristo Jesus para nos libertar. Tá, vocês estão vendo essa imagem aqui que tem uma corrente? Tem um homem com a Bíblia. Esse homem com a Bíblia é um evangelista, uma pessoa que evangeliza. Aqui são os processos de libertação. Aí já na cama aí deitado, tem uma pessoa segurando a cruz, expulsando aí o mal. Vocês veem parecendo um exorcismo, né? Aquele filme do exorcismo, quando o padre vai lá e a mulher levanta da cama. Então aqui, essa imagem desse homem aqui segurando essa cruzinha para mostrar o processo de expulsar os demônios. É a questão de expulsão de demônios. A gente sabe que não é a cruz que expulsa os demônios, é o poder do nome de Jesus. E esse homem aqui com as raízes, aí fala da libertação. Tá, vamos ler essa parte aqui onde fala, leia os versículos, que nós não podemos confundir o evangelismo com libertação. Vocês sabem o que é evangelismo? Tá, passa para uma pessoa aí, missionário Dalvan. Obreira Leni. O que é evangelismo, Obreira Leni? No seu modo de ver, o que você identifica assim como sendo evangelismo?
Evangelismo é a pessoa que eu acho que, no caso, eu como obreiro evangelizar outra pessoa, aí eu estou evangelizando, né? No caso. Isso, tá certo. Falando do amor de Deus, de Cristo Jesus. E a questão de expulsar demônio é evangelismo? Não, acho que não. Você acha que não? Quem acha que expulsar demônio é evangelismo? Levanta a mão. Ixi, só a Cícera. Aqui. Vocês têm certeza? Vocês leram aí, né? Então vamos lá. É uma coisa que até eu aprendi isso aqui essa semana. Para mim, evangelismo era só falar de Jesus, falar de Deus. Esse mesmo pensamento que a obreira Leni tinha, eu tinha. Só que depois desse estudo, eu percebi que o processo de expulsar demônio também é um evangelismo. Você sabia disso? Por quê? Porque você vai falar de Jesus para a pessoa, mas e se o demônio tomar conta da mente dela? Tem gente que vem na igreja, vocês sabiam que elas não conseguem ouvir a pregação? Porque o demônio não deixa ela ouvir? Tem gente que vem para o culto e não sabe nem o que a gente pregou, porque o demônio não deixa, tampa o ouvido dela. Tem gente que na hora do culto dorme ou não dorme? Aí quando tira o demônio dela, ela vai prestar atenção no culto. Eu acho que agora a gente tem que fazer a oração de libertação antes da palavra, pastor, para depois, vamos expulsar aqui os demônios para evangelizar. Então, o evangelismo é falar de Deus, e expulsar demônio também faz parte do processo de evangelismo. Por que a gente pensa? A gente imagina, e a gente aprendeu. A gente aprendeu que libertação é expulsar o quê? Demônio. Libertação não é expulsar demônio, você sabia disso? Isso é evangelismo. É evangelismo, bispo? Vamos ver aqui, Isaías 61. Olha o que é que diz. Pode acompanhar aqui, ou você pode acompanhar na sua Bíblia. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Cristo nos ungiu para quê? Deus nos ungiu para quê? Vamos lá. Que Ele me ungiu para o quê? Pregar boas novas aos mansos. Tá. Toda unção, presta atenção nisso, toda unção é para alguma coisa. A unção é para, a unção não é para mim, é para alguma coisa. Ele me ungiu. Tem fala, eu estou cheio da unção de Deus. Está cheio da unção de Deus? Então essa unção é para você fazer alguma coisa. Vou passar a dizer, não, eu estou cheio da unção. Não, eu estou ungido. Sim, ungido para quê? Para alguma coisa. Então, o Espírito de Deus ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Essa proclamar liberdade aos cativos é expulsar os demônios. A pessoa está cativa, tem que libertar ela, sim ou não? Pega uma água para mim, missionário. Então, para libertar, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vamos ver o verso 2. A apregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então, Deus nos chamou para proclamar a liberdade aos cativos, a libertar das prisões, a dar vista aos cegos, a curar. Jesus vai falar isso lá em Lucas, acho que é Lucas capítulo 4, que ele fala quando ele está no templo: o Espírito do Senhor me ungiu para. O Espírito de Deus me ungiu para. O próprio Jesus diz para, ele recitando Isaías 6. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. E aí ele vai falando. Não lembra aqui todo, né? Mas é essa, resumido aí dessa parte. Então, expulsar demônio é o quê? Evangelismo. Diga comigo, diga: expulsar demônio é evangelismo. Por quê? Nós vimos aqui,
O evangelismo é o quê? É curar, é libertar, é expulsar demônio. Agora, o que é libertação? Nós vamos ver o que é libertação. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:23. Aí nós vamos ver agora o que é a libertação. Libertação não é expulsar um demônio. Quando a gente expulsa um demônio de uma pessoa, ela está liberta? Ainda não. A libertação é isso aqui, ó. E o mesmo Deus de Pai vos o quê? Santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é libertação, bispo? Libertação é o processo de santificação. O que é a santificação? É a pessoa se separar, se limpar. Isso é libertação. Então, se eu roubava, a Bíblia diz o quê? Quem rouba, não roube. Então, isso é libertação. Estou me libertando daquele vício. Então eu estou me santificando. Quem bebia não beba mais, quem mentia não. Então a libertação é um processo de santificação. Porque tem gente que pensa que libertação é só de demônio. Libertação não é só de demônio. Tem gente que precisa se libertar de maus costumes, é ou não é? Maus costumes. Tem gente. Por que eu digo que libertação não é só de demônio? Igual a salvação. Salvação é só a salvação da eternidade? Essa é a principal. Mas suponhamos, uma pessoa está morrendo afogada e alguém vai lá e salva ela. É uma salvação ou não é? Por que aqueles homens de vermelho ficam lá na praia, eles são chamados salva-vidas? Porque eles trazem salvação para aqueles que estão morrendo afogados. Mas eles trazem salvação só do plano terreno, não a salvação eterna. Porque a salvação eterna, só quem é que traz? É Jesus. Então, mas não existe só um tipo de salvação, existem vários tipos de salvação. Você pode ser salvo de um assalto, salvo de um roubo, mas a principal salvação é a salvação da alma. Amém? E a libertação é a mesma coisa. A libertação não é só de demônio. O demônio pode ter saído, mas agora a pessoa vai ter que se libertar dos sentimentos malignos, sentimentos negativos. Então, o que é libertação? Libertação é um processo de santificação. Diga comigo, diga: evangelismo é falar de Deus, expulsar os demônios. Diga: libertação é santificação. Eu pergunto, nós precisamos ser libertos? Sim. Nós precisamos ser libertos. Por quê? É a santificação. Todo dia ser liberto de uma coisa, até Jesus voltar. E a principal libertação nossa é dos nossos desejos carnais, do pecado. Sim ou não? Ficou claro, pessoal? Vocês concordam que, conforme nós vimos aqui, que expulsar demônio é evangelismo? Que se não tirar o demônio da pessoa, como é que você vai falar que Deus ama ela? O demônio está lá dominando ela. Quando Jesus tirou o demônio lá do gadareno, aí ele falou: agora você vai pregar, agora você vai anunciar. O primeiro passo para evangelizar ele foi porque o homem não deixava ser pego. O homem ia ouvir alguma coisa. A pessoa, quando está possuída por um demônio, aí você chega lá na casa, a pessoa está lá: eu vou matar o demônio, né? No caso, eu vou matar ela, eu vou não sei o quê. Aí se você dizer assim: oh, Jesus te ama, Deus é bom, Deus morreu por você, a pessoa manifestada com demônio, vai adiantar alguma coisa a sua pregação? Só que tem gente que não está manifestado, incorporado, mas o demônio está ali, está ou não está? Está lá na mente, tal, e você pregando e falando, e aí a pessoa nem tchum. Você fala: moça, eu fui lá e preguei. Não, fala assim: pode falar de Jesus, mas também expulsa o demônio. Fala: vamos expulsar o mal aqui da sua casa. Depois que expulsa o mal, pronto. Então, é um processo de evangelização. Por isso que Jesus disse para os discípulos, para eles irem expulsar os demônios das pessoas, para que elas pudessem ser evangelizadas. Primeiro ele mandava os discípulos iam de casa em casa, expulsavam os demônios. Depois Jesus vinha fazendo o quê? Pregando, aí curando. Porque primeiro os demônios tinham saído, depois que os demônios saíram, aí ficava fácil para Jesus pregar. Amém? Que agora tem uma polêmica. Pega aqui o pastor Genivaldo aqui, Senado da Van. É fácil, pastor, é fácil. Se ele não souber, a pastora Clara, você vai
Pega um estudo também para evangelista Carmelita, missionário Dalvan. Ó, pastor, ó, irmãos, diz assim, ó, se somos nova criatura, quem aqui é nova criatura? Diz amém. Amém. 2 Coríntios 5,17. Abre aqui, ó. Assim que se alguém está em Cristo é o quê? Nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Se a gente é nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17, precisamos de libertação e quebra de maldição, pastor? E aí, irmãos? Sim, precisamos. Precisamos? Vamos ler lá Gálatas 5,17. Vou deixar o pastor ler aí esses versículos. Nós já leu, né? Não. 5,17. Porque a carne a cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que queres. Então, Paulo está dizendo que a carne está lutando contra as coisas de Deus, né? É igual Paulo diz, eu quero fazer uma coisa boa, mas não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo. Essa luta. Todo crente tem isso. Você quer fazer o certo, mas tem hora que você está naquela luta em querer fazer o errado. E aí quer vir para a igreja, mas é aquela luta de ficar em casa e tal. Quer falar, evangelista? A evangelista Lena ali quer falar. Leva ali, missionário, o microfone para ela. Depois volta para o pastor. Hã? Oi? Não, ele vai voltar para ele depois de novo? Sim. Bispo, eu estou em dúvida aqui. Está em dúvida? Estou sim. Vamos lá. Porque se somos nova criatura conforme 2 Coríntios, precisamos de libertação e quebra de maldição. De libertação eu creio que sim. Agora, quebra de maldição, eu acho que quando a gente aceita Jesus, toda maldição é quebrada na nossa vida. Agora, a libertação é porque tem coisas na gente que precisa ser liberto, né? Somos nós mesmos que... Mas, assim, maldições, que, por exemplo, são enviadas para a vida da gente, que pessoas mandam, feitiçaria, eu acho que essas coisas são quebradas quando a gente aceita Jesus. Quando a gente entrega a vida para Ele. É o que eu acho. Aham. Tá. De fato, tem maldições que são quebradas quando a gente entrega a vida a Jesus. Mas existem maldições que eu não sei que existem, e muitas vezes, com o passar do tempo, eu vou descobrindo que há uma maldição familiar. Você já viu que tem pessoas que entregam a vida a Jesus, mas ela entregou para receber o quê? A salvação. Aí agora existe uma maldição familiar que precisa ser quebrada. Uma palavra que foi jogada e ela precisa anular aquela palavra. Tudo fez novo, nova criatura. Sim, a gente se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas existem maldições que precisam ser quebradas. Abra aí Lucas 13, pastor, verso 10 e 13. Lucas, eu vou pedir a evangelista Helena para ler. Lucas 13. Lá. Deixa eu ver. Lucas 13, o verso 10, evangelista, lê até o verso 13. É como, amor? É isso mesmo. A cura de uma enferma no sábado. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podendo de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tá. Pode ler o outro verso também. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indagando, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe
Porém o Senhor lhe disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha preso? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Tá, vamos lá. A partir desse texto, nós vamos procurar traçar uma linha de raciocínio para a gente entender. Pode deixar com ela. Uma pessoa que vem para a igreja doente, Jesus cura ou não cura? Cura. Quando ela entrega a vida a Jesus, ela é curada automaticamente? Tem gente que sim. Depende da fé dela. Depende da, exatamente. Você falou certo aí agora, depende da fé. Então a mesma coisa em relação às outras áreas. Tem gente que crê que Jesus pode salvar, mas a fé dela ainda não é uma fé que crê que Jesus libertou ela das maldições, do poder do diabo. Depende da fé, né? Porque Depende. eu mesmo criei nisso, porque na minha família já havia algumas coisas assim de maldições, né? E eu criei nisso, que quando eu aceitei Jesus, isso não ia me acompanhar. Pronto, não, você teve essa fé porque você teve a revelação. Aí tem gente que entrega a vida a Jesus, só que ela ainda não descobriu que em Cristo Jesus o poder das trevas já não tem mais domínio sobre ela. Aí o que acontece? Faz como essa mulher, 18 anos na igreja, carregando o quê? Um espírito de enfermidade. Jesus diz assim: essa é filha de Abraão. Filha de quem? Está falando que ela é uma salva. A filha de Abraão, quando os fariseus diziam: nós também somos filhos de Abraão, porque os filhos de Abraão são aqueles que são salvos, o herdeiro da promessa. E quem disse isso não foi os religiosos, foi o próprio Cristo. Ele disse: não convinha também libertar essa filha de Abraão. Ela era uma cristã, ela era uma mulher na igreja. Jesus não curou ela em outro, foi 18 anos. Só que ela ainda não tinha esse discernimento, que sendo filha de Abraão, ela não tinha esse discernimento que Deus podia curar ela. Aí ela se apegou a algumas coisas e outras ela não se apegou. É como uma pessoa que vem para a igreja, passa a vida toda e aí acha que Jesus não pode mudar. Jesus pode, se ele quiser, se a pessoa crer, ele pode. Então as maldições são desse tipo. A pessoa vem para a igreja, ela tem uma maldição familiar, um exemplo de casamento que não dá certo na família, vai acompanhando. E se ela não entender que Cristo já cancelou a maldição, ela vai continuar na igreja carregando essa maldição até a maldição ser quebrada. E não só a maldição de sentimental, financeira, em todas as áreas da vida. Então a pessoa precisa ter esse entendimento: não, Jesus já me libertou das maldições. Só que quando a pessoa aceita Jesus, ela entendeu que ela precisa ser salva. Aí no processo ela vai entender que agora ela não está mais presa por Satanás, que agora Satanás já não tem mais domínio sobre ela. Aí é onde as maldições são o quê? Quebradas. Porque enquanto eu não tenho esse entendimento, Satanás aprisiona. A pessoa fica lá dentro da gaiola, Jesus abriu a gaiola, um exemplo, só que a pessoa não sai. A cela está aberta, mas a pessoa: não, eu só estou salvo para ir para o céu, quando eu morrer eu vou para o céu. Não, mas aqui nessa terra eu estou livre. Entendeu? Mas é casos e casos. Então, dá essas duas linhas de raciocínio. Pastor Nivaldo. Se você crê que quando você entregou sua vida a Jesus não tem mais maldição, então não tem. Acabou. Querido, amém. Queridos, como a questão é polêmica, eu quero falar algo aqui. Nós, como cristão, na nossa caminhada para com Deus, nós precisamos ficar atento. Essa é a realidade. Nós, como cristão, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que ficar atento na nossa caminhada, porque a cada momento, ou a cada dia, ou a cada instante, a gente vai descobrindo algo em nós que precisa ser quebrado. A cada momento, a cada instante da nossa caminhada para com Deus, a gente vai descobrindo que às vezes existe algo, uma maldição, que ela precisa ser quebrada. Não é porque eu entreguei minha vida a Jesus há 30 anos atrás que isso vai significar que a maldição já foi totalmente quebrada na minha vida. Porque às vezes tem algo que está lá escondido, que durante a minha caminhada, se eu não ficar atento, nunca essa maldição vai ser quebrada.
Nunca ela vai ser quebrada. Então nós precisamos ficar atentos, porque através da palavra de Deus, Deus vai dando o despertar e para que nós venha descobrir em que área precisa ser quebrado. Porque às vezes tem pessoas que às vezes estão na igreja, que nem foi falado aí no texto essa mulher, às vezes está há anos na igreja, e existe algo na vida dele que precisa ser quebrado e ele ainda nunca descobriu, nunca despertou isso. Então nós precisamos estar atento a cada instante, a cada momento, a cada palavra, a cada ministração, para a gente poder entender que às vezes a pessoa vem preso em algo e ele vem e traz o entendimento que porque ele entregou a vida a Jesus, já estou totalmente quebrado, pronto. Mas não, mas nós precisamos estar atento no nome de Jesus. Numa reunião de pastor que eu tive com alguns pastores, um amigo meu e outros, teve um pastor de fora, ele chegou para mim e falou assim: como é seu nome? Aí eu falei: meu nome é John Kennedy. Ele falou assim: quem colocou esse nome em você? Eu falei: olha, o meu pai, ele tinha uma simpatia pelo presidente dos Estados Unidos e ele colocou esse nome em mim. Ele é peruano, esse pastor. E aí ele falou assim: eu posso te contar algo? Eu falei: pode. Você sabia que esse nome carrega uma maldição? Eu falei: eu não sabia. Ele falou: todo John Kennedy que eu conheço, ele morre assassinado. Igual o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele morreu assassinado. E toda pessoa John Kennedy que eu conheço, que a maldição não foi quebrada no nome, a maldição do nome, essa pessoa morreu assassinado. Eu conheço algumas pessoas com esse nome, que não quebraram a maldição do nome. A maldição é do nome, não é minha, é do nome, que não foi quebrado. E você precisa fazer uma oração a Deus, quebrando toda a maldição desse nome. Falei: agora? Falei: vamos orar aqui. A gente orou e eu repreendi. Falei: Deus, eu não aceito a maldição que esse nome carrega, porque é um nome em homenagem a alguém, mas com esse alguém vem consigo as maldições. E eu falei: não vou morrer assassinado não, está repreendida. Eu orei, quebrei. Vocês estão entendendo? Então é uma maldição que vem de quê? Do nome, pode vir da família, pode vir de um pacto que a pessoa fez e não lembra, a família ou alguém. Então é uma maldição que precisa ser quebrada. Minha esposa, ela entregou a vida a Jesus, só que depois que a gente entregou a vida a Jesus, nós descobrimos que a mãe dela fez um pacto numa sala, no Rancor Preto, durante 7 dias, sem comer e sem beber, só comendo arroz branco, só comendo arroz branco. E mesmo depois que a gente teve, não, vamos quebrar essa maldição. Então é o que a evangelista Helena fala: se a pessoa que entrega a vida a Jesus crê que toda a maldição foi quebrada, amém. Mas se a pessoa entende que no processo da caminhada existem algumas maldições que ainda não foram quebradas, precisa ser quebrada. É verdade, sobre a maldição, né? Eu tenho experiência disso, de quebrar a maldição. Eu creio que Deus quebrou essa maldição em nome de Jesus, na minha família, meus filhos, sabe? Eu casei, e quando eu casei tive meus filhos, e depois eu conheci Jesus, meus filhos já estavam, né, de 13 anos, aí cresceram, e aí eu entendi, quando eu aceitei Jesus, eu entendi essa maldição, quebrar a maldição. E na família do meu esposo, o pai de meus filhos, na época, até hoje tá a maldição, está rompendo lá aqueles que não buscaram a Deus para quebrar essa maldição, uma maldição de adultério, de amigar, de largar um pegar outro, casar, largar, ou casado pegar não sei quantas mulheres, é uma maldição. E eu conheci a palavra, digo: eu não vou aceitar isso nos meus filhos. Eu tenho 6 filhos, e a mais velha começou com essa maldição. Pegava um homem aqui, largava, pegou não sei quantos homens. Digo: é uma maldição que eu não aceito. Em nome de Jesus, vai ser quebrada essa maldição nos meus filhos. E para a glória do Senhor, as minhas filhas são todas casadas. Tem um caso, o Daniel, que não casou. E essa maldição eu creio que foi quebrada, que não está acontecendo mais. São casados, abençoados em nome de Jesus. Foi quebrada essa maldição. Eu não aceitei romper, porque na família tem muitos, que eu conheço toda a família, que é assim, essa maldição de adultério, de pegar e largar, e pegar, largar e viver essa vida. Então, nós temos que determinar, e Deus faz a obra, em nome de Jesus. Amém. Volta para o pastor Genisvaldo ali, ele vai ler aqui ainda 2 Coríntios 7:1 e Efésios 6:12. Vocês entenderam? É um assunto polêmico? Tem as dúvidas? Tem, mas é o que a evangelista, ela quando aceitou Jesus, ela entendeu que não tinha mais maldição, porque ela já teve esse entendimento. Só que tem gente que quando recebe Jesus, só recebe como Salvador. Aí na caminhada ela descobre que tem
maldições que precisam ser quebradas. Agora, quem já aceita, entendendo que toda maldição foi quebrada, aí fala, puxa, não tem maldição mais não. Vamos lá. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de todas a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no termo de Deus. Agora, temor de Deus. Temor de Deus. Efésios 6,12. Vamos ver também Efésios 6,12. E aí nós vamos ouvir o pastor Genisvaldo, o que ele tem a dizer. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pastor, e aí, o senhor quer opinar um pouco sobre esse assunto? É sobre essa questão da quebra de maldição. A libertação todo mundo já concordou que precisa, né? Mesmo sendo nova criatura. Mas a quebra de maldição sempre... Ah, bispo, a gente tem que sair daqui concordando. Não, querido. Você pode, né? Cada um tem, mas assim, a gente chegar num pleno entendimento. Amém. Sobre a quebra de maldição, meu bispo, como já foi falado por alguns irmãos, eu acredito assim, todo mundo falou sobre que vem de família, gerações, né? Só que a palavra do Senhor, que a gente acabamos de ler, também fala que nós já somos livres, né? Só que há muitas pessoas que a gente tem que entender que tem gente que carrega isso na mente. A pessoa ela foi liberta dessa maldição há muito tempo, Deus já libertou. Tem gente que ainda acha que carrega, né, essa maldição. Isso é verdade. Porque se nós vemos também a palavra lá sobre a tirada do povo do Egito, o povo quando saiu, eles carregavam na mente que eles ainda estavam escravos. E era livre. E já estava livre, né? Deus já tinha tirado eles de lá. Mas eles carregavam isso na mente, que eles estavam lá ainda no mesmo sofrimento. O senhor tocou um ponto aí interessante. Tem gente, e isso acontece com a gente, que acha que Deus ainda não perdoou ela. Não perdoou, porque ela ainda está... A pessoa aceitou Jesus, ainda acha que o pecado... E vem aquele pensamento, oh meu Deus, mas o que eu fiz é muito grave. E acha que Deus ainda não perdoou ela. Que é o que o senhor está falando, a mesma coisa da libertação, da quebra de maldição. É o mesmo sentido. Eu acredito que sim, né? Como nós respondemos, que há muitas pessoas, mesmo ainda servindo a Deus, precisam ainda ser quebradas em algumas áreas da maldição, né? Tem pessoas que ainda estão na igreja, mas elas ainda não foi liberta daquela maldição, porque às vezes a pessoa ela esqueceu, assim, a família passou, mas ela está buscando a Deus, adorando. Só que lá na família está acontecendo. Igual eu posso falar que na minha família mesmo, a área do vício do álcool, né? Eu posso falar por isso que a gente temos a família desse jeito. Porque assim, uma prima minha, ela foi no culto em Barreira, aí o pastor chamou ela e falou, ó, na sua família tem uma maldição e precisa ser quebrada. Ela falou assim, que maldição é essa? A pessoa lá da sua família, elas são evangélicas, falou, não. Ainda eu não era, mas meus irmãos eram, né? Juscelino, Jarim era. Aí falou assim, pois lá na sua família precisa ser quebrada a maldição do vício, do espírito do álcool. Aí ela falou assim, então, aí fizeram a oração, né? E ele falou assim, então seja quebrado. Aí quando eu aceitei Jesus, eu sempre repreendo, né? Esse espírito. Por quê? Porque você vê que ainda tem pessoas na minha família que ainda continua com esse vício, né? No vício. Então a gente pode se sentir que a gente está liberto. Mas a nossa família também precisa ser liberta. Quebrar também. essa maldição na Porque família. Porque assim como a palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então como eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se ainda há áreas na minha família que precisam ser libertas? Isso é verdade. Muito bom. Tá, volta ali na Evangelista Helena para a gente passar para a próxima, para a gente já ir quase para a parte final. Volta ali, missionária, ela quer...
Hoje o Pedro pegou o silêncio da evangelista Lena e a evangelista Lena pegou aí a... Bispo, olha só. Eu entendo o que o senhor está dizendo, mas assim, eu compreendo assim, que eu não sei se é porque quando eu aceitei Jesus, eu sabia o que eu queria, eu já sabia. Isso. Eu já frequentava a igreja e quando eu já fui determinada àquilo, entendeu? E quando a gente aceita Jesus, que a gente começa a caminhada da fé, que você começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu acredito assim, que você vai libertar das coisas que a nossa carne, mas assim, maldições que alguém lança, essas coisas assim, eu não acredito que tenha mais quando você busca, porque é quebrada. Eu vou dar um alguém exemplo. que manda para você, que você não tem nada a ver com isso, que você nem sabe que aconteceu. Alguém que mandou para você. Não, aí, exatamente. Se você não sabe, não existe. Minha sogra entregou a vida a Jesus. Só que minha sogra participava do Vale do Amanhecer. E minha sogra constantemente nas reuniões manifestando. Entregou a vida a Jesus e mesmo assim estava... Porque quando a pessoa entrega a vida a Jesus, isso significa que nunca mais ela vai ter o demônio. A gente vai entrar nesse processo na instante. E aí o pastor e tal, e aí teve um dia que Deus... O demônio ali falou, tal, não, ela está com um negócio meu lá na casa dela. Minha sogra com as roupas tudo do Vale do Amanhecer lá no guarda-roupa, guardada, tudo. Aí o demônio estava reivindicando. Aí, ou seja, existia uma maldição. Ela entregou a vida a Jesus, mas a maldição não foi? Por quê? Porque tinha uma aliança ali ainda tinha coisas do diabo. Aí no dia que ela pegou e decidiu, falou, não quero isso mais na minha... Aí decidiu queimar, ela manifestou na hora, ela desmaiou, né, manifestada, o pastor orou, aí como ela continuou firme na igreja naquela época, ela não manifestou mais, porque a maldição foi, mas só foi quebrada depois. Aí por quê? Porque ela não tinha esse entendimento. Você já foi na igreja decidida, você disse, não, isso aqui eu não quero, isso aqui não é de Deus, você já foi decidida que você não queria mais aliança com pacto com o diabo. E tem gente que não, vem para a igreja, ainda tem carteira de cigarro em casa, ainda tem coisa errada em casa, ainda tem uma aliança das trevas, algo que dá legalidade para o diabo na vida dela, que precisa ser quebrada a maldição. E eu acredito também, bispo, que o que acontece é porque tem muitos cristãos que eles são cristãos na igreja. Ele tem um relacionamento dele com o Espírito Santo, é só na hora da busca. Na casa dele, ele vive a vida dele. Não é crente, só crente na igreja, no caso. Não tem um relacionamento diário com o Espírito Santo. Isso é verdade. Isso que faz a diferença na nossa vida. Porque a irmã Rose ali, bem colocado. Vocês entenderam? Isso depende de pessoa para pessoa. A irmã Rose, a obreira de Josélia. Depois a irmã Rose. É só mais uma dúvida aqui para os irmãos me esclarecer assim, né? Quando eu coloquei o comércio, e aí eu olhei assim para a Joelma, né, minha irmã. Eu disse, não, Joelma é crente, é mais velha, e no comércio ela vende tudo, bebida, cigarro, fumo, esses trem tudo. Aí eu comecei a colocar, né? Aí depois o missionário João, que era daqui dessa igreja, ele fez uma campanha da arca lá em casa e ele foi me orientando, né? Que a gente não podia, ele só ia prosseguir com a arca se eu deixasse de vender tudo isso no comércio, né? O seu João foi irritado, né? E aí eu fui e tirei essa questão da bebida, do cigarro, dessas coisas, tirei todos, né? E aí eu também vendia ouro e o que mais o povo me encomendava eram as medalhinhas de Santa Rita, do terço, dessas coisas. Eu perdi a venda porque eu não vendia. Não vendia. E aí, assim, é a questão que Deus falou no meu coração que realmente eu não poderia estar assim vendendo. E eu tenho esse cuidado de hoje, não estar assim vendendo coisas de Natal, coisas de São João. O pessoal me pede, pedidos grandes, escola me pede, eu perco a venda, mas eu não vendo. E eu vejo às vezes outras pessoas evangélicas assim, que diz que são, e vende. E às vezes eu fico, às vezes a gente até questiona, será que eu estou certa, que eu estou errada, se eu estou perdendo, se eu estou ganhando? E aí, mas é a questão também da gente, eu creio que isso é uma parte da pessoa ir entendendo e se libertando das coisas, Exato. né? Aí eu não sei, eu estou certa, eu estou errada, vender ou não vender, bispo? Olha, a Bíblia diz o seguinte, uma das principais coisas é a gente não compactuar com as coisas das trevas.
E assim, no não vender, a senhora está certa. Por quê? Porque a senhora não precisa contribuir para o pecado das outras pessoas para prosperar. Pode prosperar de outra maneira. Por exemplo, se eu montar um bar, tem algum problema? Tem, mas eu não vou beber. Que a desculpa de quem é crente que monta bar é essa, né? Não, mas eu não vou beber. Não, eu não vou botar bebida na boca de ninguém, é ele que vai lá. Mas eu estou sendo um agente para que essa bebida chegue até... É um exemplo, querido, que a gente está dando. Senão o bispo desmontou um bar. Não, eu não monto, Deus me livre. Então eu estou sendo um agente para poder esse pecado chegar até uma pessoa. Por exemplo, você entrega a vida a Jesus, aí você tem um monte de imagem lá. Se você der para outras pessoas, está certo? Ah, mas eu não quero, mas eu não vou. Não, o que você não quer para você, não queira para os outros. Então está certo. Por quê? Porque teve uma pessoa, eu não vou dizer o nome, que ela mexia com droga. Aí, só que desviou e tal. Aí eu falei assim, ó, isso aí não é de Deus. A pessoa falou, não, mas eu não uso não, eu só vendo. Eu não uso, eu só vendo. Então assim, tem algum problema a pessoa que não usa droga vender droga? Tem, por quê? Porque através da droga, a droga vai fazer com que muitas famílias sejam. E o cigarro é uma droga ou não é? Olha o pastor aqui, a família dele, problema com álcool. Aí se o comércio tivesse lá, bebida, mas não é eu que estou bebendo, mas tem lá, e você fala, poxa, isso aqui eu não quero para o meu pai, para a minha mãe, eu não quero para a minha família, eu não quero para ninguém. Então assim, no meu ver, é uma coisa que não contribui com a nossa fé, até porque a Bíblia nos orienta a dar bons testemunhos, né? Contribuir para o bem das pessoas. Então assim, a senhora está certa, e toda renúncia aqui na terra, pode ter certeza que vai ter recompensa lá na eternidade. Irmã Rose? Só complementando o que a missionária Helena falou e os demais sobre a questão de libertação e da evangelização. Um sim está agregado ao outro, porque é um processo. Quando a gente aceita Jesus, né, sim, somos novas criaturas, só que, como diz a palavra de Deus, todo dia, para que a gente, se não me engano é Efésios 6:10, a gente deve estar revertido todo em qualquer instante. Porque a gente acabou de ler aí nesse versículo anterior, é uma luta entre a carne e o espírito. Nós vivemos constantemente nessa luta. Eu quero falar aqui um pouco do que ocorreu dias atrás na minha casa, na minha família. Na minha família eu busco tanto a minha libertação quanto a libertação dos demais. Também como na família do pastor Gerisvaldo, não é isso? Na minha família é maldição hereditária do vício do álcool. E assim, eu consegui já libertar meu pai. Desde criancinha eu sofria bastante com meu pai sendo escravo da bebida, porque eu amava, era meu pai. E às vezes vendo os problemas que aconteciam na minha família, na minha casa. Aí então eu sempre pedia a Deus. Meu pai precisou com, acho que 50, 60 e alguns anos, ele sofreu um derrame por 3 vezes a ser levado ao vale da morte. O médico falou, ou o senhor para, ou o senhor vai morrer agora dessa vez. Meu pai não tomou uma medicação, meu pai não fez um tratamento. Meu pai, quando ele levantou, acordou depois de quase 2 anos de cama do derrame, ele vive, quem conhece ele, uma vida praticamente normal. E a primeira coisa que ele falou foi que na boca dele não colocaria mais álcool. Eu não era cristã do Deus vivo, mas eu entendo que Deus já me usava, porque o tempo todo eu pedia para Deus que tirasse meu pai daquele vale. Eu pedia o tempo todo para Deus, e eu creio que Deus ouviu e meu pai é curado do vício do álcool. E eu luto pela libertação de toda a minha família também, porque todos... É importante a gente entender que não só a nossa libertação temos que buscar, mas também a libertação da nossa casa. E eu quero só complementar algo aqui.
agora sobre o que aconteceu na minha casa, 3 dias antes do meu filho morrer. Meu filho me pedia constantemente para orar por ele e via a igreja. Falava assim: você não vai hoje para a igreja? Parece que foi uma semana que aconteceram alguns fatos lá na minha casa. Aí eu falei: tô indo. Ele às vezes pegava a minha moto, saía rapidinho, já voltava. Aqui é porque eu sei que você vai para a igreja, você vai para a igreja. Eu falei: vou sim, mas está tudo bem. Mas em nenhum momento ele não deu sinais de depressão, ele não aparentava. Quem conhecia ele, quem via, ele era um jovem feliz. Sim, estava fazendo coisas do mundo. Mas ele tinha, um certo tempo, ele frequentou a igreja e apresentou a vida dele para Jesus. Começou um processo de libertação na vida dele, mas foi barrado porque ele deu brecha. Ele voltou para as coisas do mundo. Após a morte do meu filho, 3 dias depois, minhas irmãs e outras amigas estavam lá organizando as roupas, os pertences e coisa e tal. Foi encontrado em meio roupas do meu filho, que estavam ali, roupas de trabalho, roupas que não eram usadas constantemente. Alguma coisa, que eu vou falar uma coisa, porque eu sei que não era de Deus, não me interessa. Era uma espécie de uma cruz, tinha uma cabeça, tipo fosse uma pessoa, na ponta dessa cruz tinha um rabo de serpente, com braços abertos, e tinha um cordão mais grosso, preto, cheio de nós, que envolvia toda aquela situação. E ali tinha alguns pertences femininos juntamente com aquele pacote. Eu ainda tenho isso lá na minha casa. Hoje eu sou conhecedora da palavra de Deus porque eu deixei para mostrar, principalmente ao outro filho, a outras pessoas, porque às vezes a gente contando os fatos não acontece. E nós percebemos, inclusive o Júnior, por incrível que pareça, o Júnior falava para mim que não estava bem meu filho, que tinha algo anormal. Ele chegou a comentar nesse termo espiritual. Assim, eu sei que eu não sou liberta, mas o meu marido, eu creio que ele ainda precisa ser. Porque eu sei como eu estou convivendo com ele. Aí o Júnior falou assim: vai buscar o pai de santo, vai buscar alguém para cuidar, para fazer alguma coisa. Esse menino está macumbado, ele não é o mesmo, porque nós convivendo com ele o tempo todo, aí você não está percebendo. Só que eu falei assim: eu vou orar, vou continuar orando, estou entregando meu filho a Deus. Isso não é de Deus, você sabe que a gente não pode fazer isso. Aí após encontrar esse fato lá, ele relatou. Você se lembra? Eu alertei, eu sei que você falou que eu estava errado, mas eu sentia que tinha algo estranho, que estava acontecendo algo estranho aqui com ele, e que ele não estava bem, que ele estava tipo possesso. Falou alguma coisa assim, aí eu falei: agora eu não posso, podemos mais fazer. A sua parte a senhora fez, a senhora estava na igreja, inclusive um dia anterior, a senhora estava aqui na cruzada. Então assim, a sua parte a senhora fez. Só que assim, a nossa família, o desejo nosso é que todos eles sejam salvos, sim ou não? Mas o ruim é que não depende da gente, né? Depende de cada um. Se eles não abrirem o coração para Deus, o que a gente pode fazer, né? Só clamar pela misericórdia. Então, depende de quem? De cada um. Mas o importante é que a senhora fez o seu papel, irmão. Tá, vamos para essa parte aqui que também vai dar uma polêmica rápida, só para a gente finalizar. Por que o crente precisa de libertação? Vamos lá. Religiosidade, sim ou não? Sim, bota aí. Crente religioso, meu irmão, não pode dizer. A religiosidade mata, é uma praga. Falta de perdão, é isso que o cristão precisa de libertação? Sim. Sentimentos, que são muitas vezes sentimentos malignos, contrários à vontade de Deus, é isso que o cristão precisa de libertação? Marca aí. Pecado? Sim. Demônios? Sim. O crente precisa de libertação de demônio? Sim ou não? Tem uns que acham que não. Vamos ler aí. Lucas 22, o verso 31. Lucas 22, o verso 31. Eu não tenho demônio. O crente, quando aceita Jesus, o cristão, quando aceita Jesus, ele passa por esse processo de libertação. Disse também o Senhor a Simão. Simão, está falando do Pedro:
o Pedro, o apóstolo: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar com trigo, verso 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não te desfaleça, e tu, quando fizer o quê? Te converter, confirma teus irmãos. Em outras versões fala: fortalece a fé dos seus irmãos. Então Jesus estava dizendo que o apóstolo Pedro, que andava com ele, que orava, que fazia milagre, que Jesus mandou os apóstolos expulsar os demônios, curar os enfermos, e eles curavam, ele não era o quê? Convertido. Irmãos, entregou a vida a Jesus, conhece Jesus, está trabalhando na obra, mas ainda não está o quê? Você não está convertido, Pedro. Tem uma brecha aí, você não se converteu. Então acontece da pessoa estar na igreja, até ser um obreiro, uma obreira, mas ainda não está o quê? Você já conheceu gente na caminhada cristã que tem um tempo de igreja, mas ainda não está convertido? Você fala: moço fulano ali. Olha o que Jesus estava dizendo: eu não deixei, eu pedi Deus, que o diabo... Você acha que o diabo foi pedir para cirandar, para poder a possuir de Pedro, porque não tinha alguma coisa? Tinha legalidade. Jesus disse: eu roguei o Pai, para o Pai não deixar. Mas quando você se converter, você não está convertido ainda, você fortalece a fé dos teus irmãos. E Pedro, na caminhada ali, na crucificação, mostrou que de fato não estava convertido. Quando Jesus foi preso, a primeira coisa que ele puxou, uma espada. Foi logo na cabeça do homem. Aí tirou ali, arrancou a orelha. Daí daqui a pouco negou Jesus, saiu, voltou a pescar. Aí Jesus teve que ir atrás para converter ele de fato, de verdade. Então, não se escandalize quando tiver um irmão na igreja. Você fala: mas o irmão está na igreja e está bebendo. Está bebendo, mas não está o quê? Não se converteu. Porque quem se converteu volta a beber, volta a fumar. Aí você ora a Deus para Deus converter esse irmão. Não fica: mas entregou a vida a Jesus e está lá, ó. É porque não está convertido, meu irmão. Então, tem crente que precisa se libertar do demônio. Agora, a maioria, quem é convertido, não precisa não. Tá, vira a folha aí. Como é que eu posso saber se uma pessoa está liberta? Mateus 12:33. Como é que sabe que uma pessoa está liberta? Tem como saber se uma pessoa está liberta? Sim ou não? Vamos ver aqui. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece o quê? Então como é que a gente sabe que uma pessoa está liberta? Pelos frutos, as atitudes, exatamente, pelo comportamento, o comportamento da pessoa, os frutos que a pessoa produz. 3 maneiras que o diabo age, resumidamente aí: tentação, ele tenta a todos; opressão, ele oprime as pessoas; e por último, é quando ele acha a brecha, a possessão. Aí aqui, o que dá legalidade para os demônios? Quando a pessoa nasce nesse mundo, isso dá legalidade para os demônios? Sim ou não? A pessoa nasceu, aí ela entrou nesse mundo, o demônio já pode entrar nela? Não. O dinheiro, a pessoa ter dinheiro, dá legalidade para o demônio? Você recebe o seu salário, o demônio entra em você quando você recebe o salário? Tá. O pecado dá legalidade para os demônios entrar na vida da pessoa? Aí você marca, então é o pecado. Aí tem aqui comida, sanduíche, dá legalidade para o... Não. Então é só o pecado aí, marca aí, é só o pecado, a única coisa que dá. Mas o dinheiro... Aí se tivesse aqui a glutonaria, é só um nesse daí, é só o pecado. Aí assim, aí o que vem o pecado? O pecado, ganância pelo dinheiro é pecado, é ou não é? O problema não é o dinheiro. O dinheiro é problema? Qual é o problema? É o amor, a ganância. Não tem problema ter dinheiro, o problema é se você... Para finalizar aqui, quais são os sintomas comuns em uma pessoa oprimida e amarrada por demônio? Dor de cabeça constante é um sintoma de opressão ou amarração dos demônios na vida de uma pessoa? Sim, são sintomas. Dor de cabeça constante. Tem gente que é problema de saúde, mas tem gente que nem o médico explica. Não, você não tem nada, mas todo dia dor de cabeça no mesmo horário. Isso é uma opressão maligna. Felicidade é um sintoma do demônio na vida da pessoa?
Não, então não marca não. Insônia, a pessoa não consegue dormir. Sim, insônia é um sintoma. Pesadelo constante é um sintoma de opressão demoníaca. Sim. Bispo, misericórdia, bispo, eu toda noite sonho com pesadelo. Então, é opressão. Você vai orar para Deus repreender essa opressão maligna da sua vida. Medo é um sintoma de opressão demoníaca? Sim. Sentir arrepio, do nada a pessoa se arrepia e tal, aqueles arrepios ruins. Tá, meu Deus, parece que tem um negócio. Tá, por que a pessoa sente arrepio? Por que a pessoa sentiu arrepio? Porque a presença maligna é tão forte, até a gente, que quando vai orar numa casa que eu vou para a pessoa, daqui a pouco você arrepia. Você acha que é só. É assim ou não é? Você vai orar para uma pessoa, você se arrepia todo. Porque a presença do mal está tão nítida no ambiente, que o seu corpo sentiu. Se eu disser para você assim, não, o diabo está bem aqui agora, e você, meu Deus, cheguei a arrepiei. É porque a presença dele de fato está. Não é porque o demônio está em você, é porque a presença dele, você viu aí? Você viu aí? Vai dar. Então a presença está tão forte que a pessoa sente arrepio. Ouvir vozes é um sintoma de opressão demoníaca? Sim. Infelicidade é um sintoma? Sim. Vícios também. Desejo de suicídio também. Ódio. Gostar de ler a Bíblia é um sintoma de opressão demoníaca? Então não marca não. Doença sem explicação. Tem explicação. Irmãos, eu sei que o tema foi um pouco polêmico, você vai ler na sua casa, vai pesquisar, mas deu para tirar um monte de dúvida aqui, não deu? Eu mesmo pensava que libertar, expulsar demônio era libertação, e hoje eu descobri que é evangelização, faz parte do evangelismo, amém? Libertação é o quê? É o processo de santificação. Por isso que quando a gente diz que o crente precisa de libertação, não é porque o demônio está na vida dele, é porque ele precisa se santificar, amém? Vamos orar? Sexta, sábado e domingo nós vamos ter a cruzada com o pastor Fernando Moraes. Nesse final de semana não vai ter o Bom Dia Espírito Santo, só vai ser à noite, sexta, sábado e... Quantas pessoas você conhece que estão com esses sintomas, precisando de ser libertas? Você vai trazer ela, amém? Se esforce para trazer uma pessoa, porque o processo de evangelização é esse, expulsar o demônio da vida das pessoas, amém? Eu espero que vocês possam ter entendido. Eu sei que o tempo é corrido, eu sei que muitos dos irmãos queriam falar, o obreiro Pedro hoje mesmo não falou, então assim, nós até, eu fico assim, quando ele não fala, irmãos, vou para cá, meu Deus, Pedro não falou hoje, e eu sei, mas ele vai ter outra oportunidade, ele vai falar, né? E eu creio que muitos de vocês também queriam falar, é um assunto que todo mundo quer se expor um pouco, falar um pouco, tirar as dúvidas, mas no próximo a gente vai ter outro estudo muito maravilhoso, não falte, e vocês vão ter outra oportunidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que, se porventura, meu Pai, algum dos meus irmãos ainda não está convertido, meu Pai, que o Senhor possa converter o meu irmão, a minha irmã, liberta das garras de Satanás, liberta aqueles que ainda não estão libertos do vício, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro para que, ó Deus, possamos ser uma igreja sarada, uma igreja livre de toda mágoa, de toda falta de perdão, de todo pecado, ó Deus, de tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Ó Deus, traz paz sobre a vida dos meus irmãos, e que todo mal venha sair da vida deles. Põe a mão na sua cabeça e diga assim comigo, diga em nome de Jesus, eu anulo toda maldição, toda praga contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Diga em nome do Senhor Jesus, se porventura há algum espírito, algum demônio agindo na minha vida, eu anulo agora toda a legalidade que você ganhou para tentar me destruir. Diga, eu ordeno toda doença, todo mal, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, em nome de Jesus, tira a mão e diga, sai, em nome de Jesus. Pai,
confirma a Tua libertação nas nossas vidas, que possamos a cada dia buscar viver uma vida de santidade, livre do pecado, Pai. Abençoa, leva os meus irmãos para casa, guardado, e dê a todos uma noite de paz, em nome de Jesus. E os que creem dizem amém. Deus abençoe, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.